A carta da cobra, no baralho Petit Lenormand, ela vai remontar aos antigos arquétipos da astúcia, sedução, tradição, que envolvem a figura da serpente ao longo da história da humanidade, presente em diversas tradições esotéricas, mitológicas, religiosas. Ela vai ser então um símbolo ambíguo e poderoso, tá? Associado à sabedoria ancestral e a enganos sorrateiros, tá? A um engano. Assim, a gente já tem na história aí judaico-cristã, por exemplo, a serpente como agente da tentação, lá na história de Adão e Eva no Jardim do Éden, que representa a escolha feita por uma influência externa, revestida por palavras doces e sedutoras, tá? Então, ela vai falar desse significado traiçoeiro, tá? Daquela pessoa ardilosa que tenta manipular, tá? Ela vai simbolizar então traições, enganos, deslealdade, rivalidade. Também vai identificar aí manipulação, tá? Ela tem uma simbologia muito forte com manipulação. E ela vai trazer o alerta com pessoas manipuladoras, problemas ocultos, desafios não percebidos, aquilo que pode estar agindo pelas sombras, de forma que o nosso consulente não esteja enxergando, não esteja vendo, ou de maneira tóxica, venenosa, tá? Ela vai representar desconfiança, enganos, vai sugerir que algo ou alguém não é o que parece. Ela pode falar de um alerta da destruição da reputação do consulente, tá? Muitas vezes ela é vista como um símbolo do que age de maneira astuta, que age nas sombras, como eu falei para vocês, representando ameaças veladas ou a presença de alguém que manipula por interesse pessoal. A carta das segundas intenções. Então, quando a gente estiver procurando aí no Lenormand segundas intenções, então a gente vai ter aí a carta da cobra, falando de manipulação, de segundas intenções, de traição, de rivalidade, no aspecto sombra dela. Agora vamos falar um pouquinho do aspecto luz dela, né? Por outro lado, em culturas mais antigas como a egípcia, a hindu e a grega, consideravam a cobra como um símbolo de renascimento e poder. No Egito, tá? Ela era considerada o poder divino, a proteção. Na Grécia, tá? A deusa da medicina representava a medicina, né? Porque eles tinham isso na cultura deles, tanto que Asclepio, o deus da medicina, ele tinha uma serpente, tá? No bastão dele. E era a representação da cura, transformação, regeneração, tá? Já trazendo todo esse contexto de renascimento, poder oculto, de cura, tá? Num contexto mais amplo, pode indicar problemas de saúde, físicos, emocionais relacionados à toxicidade e ruptura. Então, essa dualidade vive até hoje no significado dessa carta, né? Ela pode ser tanto curativa quanto venenosa, tão sábia quanto perigosa. Então, ela tem uma dualidade, tá? Que a gente vai ver pela polaridade das cartas que estiverem à sua volta e a posição dela. Então, quando ela sair de forma isolada, ela vai representar o lado sombra, enganos, falsas aparências. Quando for feita com uma pergunta com uma única carta, né? Como vai ser meu dia? Como está minha energia hoje? Como fulano me vê? O que esperar de fulana ou de fulano, né? Já quando ela estiver próxima de cartas positivas, o impacto da energia dela pode ser atenuado. Também pode indicar transformação importante, recuperação de algo que estava perdido, tá? Por exemplo, ali, ó, eu trouxe uns exemplos para vocês. Os pássaros, a cobra e o sol. Então, vai falar de fofoca, difamação sendo esclarecida ou a verdade surgindo, a verdade vindo à tona em relação a intrigas e fofocas. Ali a cobra e seguida dela o buquê. Vai falar de poder pessoal, de magnetismo, de encanto que conquista. Por quê, gente? Porque tá com uma polaridade positiva, tá? A carta à direita é uma carta positiva e tá qualificando essa cobra, tá descrevendo essa cobra, tá sendo adjetivo dela. Então ali a gente está falando do aspecto positivo da cobra. Ali no trevo. O trevo, então, a gente já sabe que ele ameniza, ele atenua o poder negativo da carta que ele estiver descrevendo, né?
Então, engano de curta duração, mas que serve como aprendizado, ou uma sorte inesperada vindo de um local que você não esperava, ou vindo de uma pessoa que você não tinha essa expectativa, né? Vindo de um rival, tá? Vindo de uma pessoa tóxica e uma oportunidade, mas é uma boa oportunidade, ou uma boa ação, né? Então, a cura por planta, porque o trevo também é uma planta, né? Uma cura fitoterápica, a gente tem muito forte esse significado, tá bom? As cartas mais ao redor também vão ajudar a descrever, né, do que se trata, mas em geral ali a gente tem pequenas oportunidades, sorte, né, uma carta otimista, positiva, tá? Vencendo aí alguma situação negativa, tá bom? E aqui os lírios, harmonização, reconciliação após uma traição, a paz que cura o veneno, o amadurecimento, a maturidade através de traições ou situações, relações, experiências tóxicas, né? Então aqui é aquele significado de superação. Lembram que lá nas regrinhas, lá no início eu estava falando de superação, tá? Então aqui ela está superando, está trazendo cura, tá bom? A gente já vai aprofundar mais esse conceito. A partir de agora, os vídeos eles começam a ser um pouquinho mais longos, porque eu trago mais exemplos para a gente poder estar vendo tudo isso na prática. Então, com a carta dos peixes ou dos ratos, que podem indicar problemas financeiros, traições no campo material. Com a carta do chicote da vassoura, o consulente pode estar sob efeito de maldição ou magia, tá? Porque a gente vai ter essa simbologia na carta do chicote da vassoura falando de energia, né? Mas a gente já vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Ao lado do companheiro da aliança vai significar rival, traição, manipulação, mentiras na relação, tá? Porque a carta do anel é uma carta neutra, tá? Então é ela que vai receber a influência, não é ela que vai influenciar, tá? A gente tem isso das cartas neutras, que elas recebem a influência, elas não influenciam, tá? A carta ao redor, então, vai indicar se o perigo é iminente, tá? Também vai indicar se é uma pessoa próxima ou não, tá? Então, assim, ó, quando ela surge numa leitura, é importante que o consulente esteja atento às pessoas ao seu redor e tome decisões com maior cautela. Ela também está ligada ao conceito de cura, cicatrização após o veneno, simbolizando a cura emocional ou superação de desafios através do aprendizado. Por isso que ali na carta dos lírios a gente vai ter aí um aprendizado que talvez tenha custado bastante, né? Talvez tenha custado convívio com algumas pessoas aí mais tóxicas, tá? E assim, ó, gente, vamos ter sempre atenção quando estiver falando de rival, de traição, de amante, né, do cônjuge, do consulente, tá? Porque a gente tem que ter mais cartas que nos deem essa dica, tá? Então, a gente pode falar em ter cautela, a gente pode falar de outras formas, tá? Mas para afirmar, a gente tem que ter muita certeza, e isso tem um contexto que envolve muito mais cartas, então a gente tem que ter cuidado com a nossa responsabilidade em relação a isso. A gente pode destruir relacionamentos com uma afirmação dessas, tá? Ainda mais que muitas vezes as pessoas já nos procuram com uma suspeita, com uma dúvida que às vezes pode ser fruto da sua imaginação, da falta do diálogo, entre outras coisas. Então vamos lá, agora a ficha técnica. Então a polaridade dela vai ser negativa e vai ter como palavras-chave engano, traição, inveja, ciúmes, bajulação, ameaça oculta, perigo, mal, pecado, tentação, mente diabólica, hipocrisia, sedução, tá? Vai ficar a ficha técnica aí para vocês na apostila, tá? E essas são algumas das palavras-chave dela. E ali a gente tem mentiras intencionais, tá? Uma pequena atenção de vocês a isso, porque não é sem intenção, é aquela mentira com a intenção de prejudicar, tá? Agora vamos ali ao
Substantivos: inveja, traição, engano, manipulação, sedução, inimigo, mentira, obstáculo, tá? Sabedoria, rival, falsidade, adjetivos: falsa, astuta, sedutora, perigosa, fria, sorrateira, inteligente, estratégica. Verbos: trair, manipular, mentir, inventar, invejar, envenenar, seduzir. Eu apenas estou falando alguns, vai ficar tudo na apostila de vocês e vocês vão poder estar lendo à medida que vocês forem fazendo as tiragens, as práticas de vocês e se acostumando com esses verbos, com esses adjetivos, ampliando o vocabulário de vocês e não se mantendo apenas com algumas palavras, tá? Ela tem um significado mais amplo. No tempo, quando se refere a previsões temporais, devagar e oculto, eventos que se desenrolam aos poucos, em silêncio, pode indicar que algo está sendo tramado nos bastidores e só virá à tona mais tarde. O naipe, ela é uma carta da corte, é uma rainha de paus, que vai se referir a uma mulher ardilosa, sedutora, estratégica, alguém com forte presença e magnetismo. Personalidade: mulher forte, magnética, como a gente já falou agora, né? Pode representar uma rival, uma pessoa manipuladora. Fisicamente, uma pessoa sedutora com olhar marcante, atraente, às vezes misteriosa. No amor e nos relacionamentos, relações com segredos, traição, interferência de terceiros, pode indicar triângulo amoroso, ciúmes, magnetismo, né? Mas também pode falar em perigo emocional. E quando ela estiver bem aspectada, vai indicar sedução, paixão intensa, mal aspectada, traições e mentiras. Nos negócios e no dinheiro, né? Vai falar em concorrência desleal, ambiente tóxico, colegas invejosos, atenção com jogos de poder, manipulação ou alguém tentando te prejudicar por inveja. Financeiramente pode indicar armadilhas, fraudes, oportunidades boas demais para serem verdade, né? Também vai falar em fofoca. E lembra quando eu falei que também tem uma questão de o nome do consulente está sendo manchado, né? Então também tem isso, tá? Tem a calúnia, tá bom? Saúde: partes do corpo, veias, intestino, cólon, sistema digestivo, cordão umbilical, feto. Vai falar também em envenenamento, problemas hormonais, desequilíbrios emocionais, tá? Muito forte a simbologia também, né? Que nem eu falei ali em cima de veias, com o sistema circulatório. Energeticamente, espiritualmente, vai indicar energia densa, necessidade de limpeza espiritual. Pode sinalizar um processo de cura profunda, quando estiver bem aspectado, né? Aqui eu não falei, tá? Mas vocês anotem aí que também pode falar em obsessão, tá? Em ser manipulado. Daí a gente vai ter junto a carta do caixão, tá? Então pode falar aí de uma manipulação espiritual, tá? Objetos e áreas, coisas que escondem intenções, caixa, cortina, bastidores, veneno, poções, espelhos. Áreas escuras, lugares escondidos, bastidores, consultório de terapias alternativas e profissões associadas: psicólogo, médico, nutricionista, todos da área da saúde, terapias holísticas, espiritualista, atriz, diplomata, investigador. E o conselho da carta é aquele que eu falei para vocês: cuidado com as aparências, nem tudo é o que parece. Para usar a sabedoria, a intuição, evitar confiar demais, para se proteger de influências negativas e pessoas ardilosas, para ser estratégico, mas ético, tá? Então é sempre aquela cautela, ter cautela, ser cauteloso e não confiar demais, tá?